Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura. Para acessar caracteres de uma fórmula química, para escrever, caracteres de uma fórmula química como a do ácido sulfúrico H2SO4, utilizando o aplicativo LibreOffice Writer 4.4 e versões posteriores, o usuário deve selecionar cada número a ser formatado individualmente e aplicar a seguinte sequência de operações. Letra A, formatar caractere posição subscrito. Letra B, formatar parágrafo capitulares, exibir capitulares. A letra C, formatar caractere posição sobrescrito. A letra D, formatar, alterar caixa minúsculas. Bem, pessoal, para fazer isso que ele acabou de descrever aqui, esse H e o 2 pequenininho na parte inferior, o SO e o 4 pequenininho na parte inferior, nós vamos usar o LibreOffice Writer, que é o que ele está pedindo. Eu estou aí com a imagem. Primeiro, eu só quero aumentar aqui bastante o tamanho da fonte para vocês enxergarem bem o que eu vou fazer aqui. Vamos fazer tipo um H2O. Um pouquinho diferente do 2 ali só para demonstrar. Se eu quero que esse 2 do H2O fique um pouquinho menor na parte inferior, então eu vou utilizar aqui no menu formatar a opção caractere. Depois que eu clico no menu formatar, opção caractere, aparece uma caixa de diálogo e aí eu vou clicar na guia posição. Então até agora foi formatar, caractere, posição. E lá em posição eu vou escolher subscrito, que é quando eu quero um pouquinho menor na parte inferior, porque o sobrescrito é um pouquinho menor na parte superior. Então eu vou escolher o subscrito e vou dar OK. E aí percebe que o 2 ficou um pouquinho menor na parte inferior. Existe também o sobrescrito. Se eu pegar aquele 3 do 2 ali, ó, 2, eu quero fazer 2 no expoente 3. Aí eu clicaria no menu formatar, depois caractere, depois posição e depois sobrescrito, porque o sobrescrito é o contrário do subscrito. O sobrescrito é a fonte um pouquinho menor na parte superior, como ficou ali o 2 no meu expoente 3, certo? Isso também pode ser feito através de barras de ferramentas. Percebe que se eu pegar agora aquele H2O ali, ó, vamos ampliar aqui de novo, ó, vamos fazer um pouquinho do lado, H2O, opa, H2O. Se eu pegar esse 2 aqui, na própria barra de ferramentas do LibreOffice tem o botão sobrescrito, que é a fonte um pouquinho menor na parte superior, e tem o botão subscrito, que é a fonte um pouquinho menor na parte inferior. Inclusive tem teclas de atalho para isso. O sobrescrito é Ctrl+Shift+P e o subscrito é Ctrl+Shift+B. Mas como ele pediu o caminho é o menu formatar, caractere, depois posição, e depois escolhe subscrito. Essa tem que ser a resposta certa da nossa questão. Então vamos buscar lá. Para fazer essa operação que ele descreveu, era a fonte um pouquinho menor na parte inferior. Era o 2 ali do H e o 4 do O ali, um pouquinho menor na parte inferior. Então a resposta é menu formatar, depois a opção caractere, depois posição e depois escolhe subscrito. Por isso a resposta aqui é a letra A. Se fosse em cima, um pouquinho menor na parte superior, aí seria a letra C, formatar, caractere, posição, sobrescrito. Mas aí de fato a letra A de América a resposta correta para essa questão. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!